das 64 nações mais perdidas, mais necessitadas da face da terra. Essa janela 10:40, os graus 10:40 ao norte do Equador, do ocidente da África ao oeste da Ásia, ele compreende mais da metade do mundo. Lá estão 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca. Para que você possa ter ideia, se nós fôssemos citar todos os países da janela 10:40, nós não teríamos tempo para citar todos os países da janela 10:40. Muito menos amanhã, quando eu irei falar sobre os povos não alcançados. Se vamos citar todos os povos não alcançados, levaríamos muito tempo para falar sobre a sua cultura, sobre a sua língua, sobre os seus dialetos e os seus costumes. Para que você tenha uma ideia clara, somente uma introdução, a razão que a janela 10:40 é um desafio para a igreja, ela faz parte de 1/3 da superfície da terra, e 2/3 da população de todo o mundo está ali. Para que você tenha ideia, China há 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Em Índia há 1 bilhão de pessoas. Somente a China e a Índia tem 2 bilhões de pessoas. O que resta dos 300 milhões ou 400 milhões dos povos não alcançados e que estão e fazem parte da janela 10:40, muitos deles ainda são inalcançáveis com o Evangelho. Há nações que uma porcentagem tão pequena tem ouvido o Evangelho como Índia, somente 2%, ou como Japão, 0,9%, não chega nem a 1%. Trata-se da população mais necessitada do Evangelho. 97% dos 3 bilhões de pessoas vivem nas 64 países, uns dizem 55, outros 64 países menos evangelizados do mundo, vivem na janela 10:40. É o maior desafio para a igreja, é o maior desafio para os missionários, é o maior desafio para a liderança mundial da igreja, enviar missionários à janela 10:40. Isto constitui o nosso coração, o nosso querer, o nosso sentimento, que nos leva a encarar o desafio daqueles não alcançados. Uma das grandes razões que a janela 10:40 é um grande desafio, porque a maioria dos pobres estão lá. De cada 10 pessoas mais pobres, 9 estão lá, onde possui uma renda per capita da produção nacional do peso bruto, que é igual aos Estados Unidos da América e US, $500 por pessoa ao ano. Todas essas pessoas vivem na janela 10:40, que constitui a um ano de $350 a $500 por ano. É o seu trabalho, não é por mês. A maioria dos pobres estão lá. Nós temos viajado intensivamente o que é nos últimos anos através da janela 10:40, seja desde o leste europeu ou seja do outro lado da Ásia. Você vai encontrar as maiores necessidades de povos que jamais têm ouvido o nome de Jesus. Você vai a Papua Nova Guiné e você deve começar a pregar de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos, porque eles não têm ideia de Deus, eles não têm ideia de Jesus, eles não têm ideia de salvação, eles não têm ideia da regeneração, nada. É incrível, pelo menos na América Latina há uma ideia do que é Deus, o que é Jesus, o que é redenção através do catolicismo. Mas você vai a nações que nunca ouviram o Evangelho, você ficará estupefato por entender e por saber que na janela 10:40 é o maior desafio da igreja, onde estão a maioria de quase 2 bilhões, 2 ou 2, como é que se diz? 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Mais da metade da população vive na pobreza. Mais da metade da população do mundo ainda não tem ouvido o nome de Jesus. E somente 8% de todos os missionários estão na janela 10:40. 8% somente. Para que tenha ideia, 92% de todos os missionários do mundo estão fora da janela 10:40.
São missionários que constituem os países europeus, e a maioria, 60% deles estão nos países africanos. Mas a janela 1040, somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040, porque é o maior desafio que constitui para a igreja a janela 1040. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso chamado em irmos fazer missões? John Wesley dizia: tua única incumbência aqui na terra é pregar o Evangelho, e o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa responsabilidade? Nós estamos trabalhando e fazendo o trabalho de milhares daqueles que não querem fazer. Estamos cansados, viajando constantemente, como hoje, fomos dormir 15 para 6 da manhã. Estamos trabalhando constantemente, pegando aviões e dando volta ao redor do mundo todos os anos, porque estamos cumprindo, ou estamos fazendo o trabalho daqueles que não querem fazer. Então nós temos que pagar o preço. Então devemos compartilhar este peso que há no nosso coração. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1 e versículo 8. Vamos ter uma ideia clara do que é a necessidade e o propósito de missões na janela 1040. Diz a Escritura: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. A Escritura é clara. Aqui é 4 povos diferentes. Há quatro que podemos dizer plataformas diferentes do evangelismo mundial. Sereis testemunhas em Jerusalém. É aquele missionário local, ele está na sua cidade, ele está no seu povo, ele está no seu trabalho, ele está na sua escola. Mas aquele que está na Judeia e Samaria, que eram povos dentro da própria nação de Israel, que há povos não alcançados, que será quase a mesma coisa que iremos ministrar amanhã, o que são parte da janela 1040, outras línguas, outros idiomas, e até os confins da terra, que ultrapassa da sua nação e ultrapassa dos seus limites de sua fronteira, e você vai ao outro lado do planeta para pregar o Evangelho. Para que você tenha a ideia da necessidade da janela 1040, por exemplo, Israel é impenetrável o evangelismo público. Você é impossível pregar publicamente no estádio ou distribuir folhetos em Israel, porque a lei não permite. Ela só permite dentro dos templos. Por exemplo, algum tempo atrás, um missionário judeu-americano das Assembleias de Deus estava evangelizando nas ruas, e ele começou a trabalhar com um rapaz jovem árabe. Ele começou a trabalhar com esse jovem, e esse jovem árabe de 15, 16 anos se converteu a Jesus. Veja o desafio da igreja. Este rapaz que se converteu a Jesus era filho de um sheik, de um líder religioso muçulmana na comunidade em Tel Aviv. O missionário americano das Assembleias de Deus não tinha nem ideia quem ele havia alcançado para Jesus. Depois do que aconteceu, que esse missionário pregou, quando o pai deste rapaz soube que ele havia entregue o seu coração a Jesus, o sheik mandou buscar este missionário para matá-lo. É algo extraordinário. Uma noite antes, Jesus apareceu no quarto deste sheik, deste líder muçulmano. O Senhor Jesus apareceu a ele. Quando ele o mandou buscar o missionário americano para matá-lo, o colocou na sala da sua casa e disse: você acaba de trazer uma desgraça para a nossa família. Sou líder da comunidade árabe aqui em Tel Aviv, e você pregou ao meu filho, e meu filho converteu e está tratando de evangelizar toda a família. Eu lhe mandei buscar para matá-lo, mas sabe que nessa noite, antes que você chegasse, havia um homem de pé ao lado direito da minha cama. Eu não sei como ele entrou, como ele passou pelos guardas, como ele entrou nas 2 portas de metais. Ele somente me olhou e me disse: não faça nada a esse missionário, o meu nome é Jesus. Não faça nada a este homem, o meu nome é Jesus. Eu lhe mandei buscá-lo para matar,
mas agora eu estou aqui. E para surpresa do missionário, ele abriu as portas da sala e estava toda a família, e ele disse: pregue a verdade do Evangelho do Senhor Jesus para toda a minha família. Nós queremos ouvir o Evangelho de salvação. É o maior desafio da igreja, o que é a janela 1040, pelo fato da janela 1040 ser tão difícil para aqueles homens e mulheres que realmente desejam pagar o preço. É difícil. Não há mais em muitos lugares ou muitos concílios aquela ideia e aquela entrega e aquela paixão que nós tínhamos antes no passado. É claro, o que os olhos não veem, o coração não pode sentir. Se você tivesse ido conosco à Índia, você teria uma ideia melhor do que nós estamos falando. Abra a tua Bíblia lá em João capítulo 20 e versículo 21. João capítulo 20 e versículo 21. Veja o que diz a Escritura. Assim como o Pai me enviou, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O chamado para a janela 1040 é um chamado radical, é um chamado completo e é um chamado verdadeiro. O chamado para alcançar nações, onde você deve comer o que eles comem, onde você deve dormir onde eles dormem, vestir o que eles vestem, onde você deve falar o seu idioma, onde você deve viver como eles vivem, constitui o maior desafio da igreja. Os missionários do Ocidente não devem ir para tratar de mudar o que é o ambiente secular da sua cultura. É o Evangelho que muda o coração, é o Evangelho que muda a mente, é o Evangelho que muda e cambia a alma. É o poder da unção do Espírito Santo, que pode trazer uma revelação extraordinária para que eles possam entregar o seu coração a Jesus e ter uma ideia do que é o evangelismo. Em muitos lugares, missionários têm sido rejeitados. Por que eles têm sido rejeitados? Eles foram rejeitados pelo simples motivo de tratar de impor, de tratar de forçar a uma cultura do Ocidente, sem antes haver uma conversão. Primeiro é a alma, primeiro é a conversão. Quando você vai na janela 1040, você vai no sentido que há povos e há línguas e há multidões de milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. De fato, há 16.780 povos étnicos e sociais atrás do que é a janela 1040 que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca. Talvez você nunca encontrou alguém que nunca ouviu o nome de Jesus. É uma experiência incrível, é algo extraordinário você falar com alguém. Por exemplo, em Papua Nova Guiné, o povo tem ideia que o homem veio dos alligators, dos crocodilos e dos jacarés. Eles não têm uma ideia clara o que é a criação. Outros povos, eles creem que o homem veio de uma forma evoluída de algum outro planeta. Em outros povos, eles creem ao contrário, que o homem veio de uma força, mas que não pode ser identificada. Quando você tem um conhecimento exato da Escritura e você apresenta Jesus como Salvador e Senhor no poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que traz a convicção e é o Espírito Santo que muda o coração do homem. Abra a tua Bíblia lá em Marcos 16:15, uma escritura conhecida por todos nós, mas eu quero dar ênfase no que é que estamos falando hoje. Marcos 16 e versículo 15. A escritura é clara, diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui há duas definições: e ao mundo ao seu redor, o mundo do qual lhe abrange e ao mundo do qual você o conhece, sua escola, sua família, seus amigos. Mas há um mundo de uma outra esfera, há um mundo de uma esfera que ultrapassa as fronteiras da sua nação e vá ao outro lado do planeta. Disse: ide por todo mundo. Pessoas estão esperando uma chamada especial, estão esperando que Deus fale especialmente, o que um anjo fale. A escritura está aqui: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por todo mundo constitui não somente o mundo ao seu redor, mas constitui a maneira geográfica ou esférica do globo terráqueo. Significa a sua entrega e a sua paixão por entender que o mundo está perdido.
Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Não diz aos pastores, aos evangelistas, aos líderes e ministros, diz aos que creem. Se refere a você, se refere à igreja. Nós somos missionários por excelência. Esses sinais seguirão os que creem. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Conheço um pastor que estava evangelizando no meio da selva em Costa Rica. Quando ele estava hospedado no seu hotel, os cozinheiros envenenaram a sua comida. E os cozinheiros ficaram olhando desde a cozinha a ver a reação que ele teria quando ele iria tomar a sua sopa. E para a surpresa dos cozinheiros, ele tomou a sopa, ele comeu, e os seus cozinheiros estavam somente esperando o momento que ele cairia sobre o prato e cairia no chão e cairia fora da cadeira. De momento os cozinheiros começaram a vir, começaram a dar volta, se reuniram ao redor dele e se ajoelharam todos e disseram: nós queremos lhe dizer que nós envenenamos a sua comida. Queremos lhe dizer que você não morreu, porque você deve servir a um Deus extraordinário, mais forte, mais poderoso do Deus que nós servimos. Quero o seu perdão, quero que você ore por mim, e eu quero este Jesus que morreu na cruz do Calvário. Quer dizer, comerão coisas mortíferas e não lhes fará mal. Pergunte ao pastor Vilmar, acabamos de voltar da Índia. Tínhamos que ter cuidado em comer, cuidado nos alimentos, cuidado que nós estamos tomando. Os hindus traziam batidos se diz? Vitaminosos, batidos, como aqui seria sucos, e colocavam diante de nós e diziam: esses sucos são oferecidos aos nossos deuses, queremos que você o tome. Claro que nós não iríamos tomar. Agora é algo extraordinário você experimentar o milagre ativo, o que é a unção do Espírito Santo ativa no poder da palavra, quando você vai a povos e nações desconhecidas que você não conhece totalmente ou a fundo, ou há um certo conhecimento o que é uma luta espiritual. Quando você vá, você deve ir, como eu disse ontem, com um entendimento claro, pessoal, da batalha espiritual onde você vai, e com um entendimento claro e específico ao povo que você vai ministrar. Ter um entendimento claro que missões não é emoção, que missões não é você ter uma ideia que você deseja alcançar o mundo para Jesus, mas você ainda não está preparado para ter um entendimento claro, estudar a fundo o povo onde você vai. Evangelismo, missões não é brincadeira. Quantos missionários voltaram? Quantos missionários foram ao outro lado do mundo e foram mal sucedidos e regressaram? Porque não havia um chamado, não havia uma palavra rema, não havia uma confirmação de parte de Deus, e eles regressaram em fracasso. Abra a tua Bíblia lá comigo, Lucas 24, 46. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse a Escritura. Quando Deus abre o seu entendimento para que você entenda a Escritura, você terá sabedoria para entender a necessidade da janela 1040. E disse: eis que o Cristo tinha que padecer e ao terceiro dia ressurgir dos mortos, e em seu nome se pregaria o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui está a janela 1040. Primeiro há um entendimento claro, há um entendimento racional, há um entendimento específico em relação ao trabalho que nós fazemos. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio a vós a promessa de meu Pai, mas ficar na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Agora Deus dá a capacidade e a unção para levar a cabo esse evangelismo na janela 1040. Quer dizer então o que é a Escritura. Atos 1:8. Missões é a obra que Deus deu à igreja, primeiro. Segundo, João 20:21, que seguindo o exemplo de Cristo, proclama por palavras e ações o reino de Deus. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Terceiro, Marcos 16:15, chamando a todos. Quarto, ao arrependimento e a fé em Cristo. Acabamos de ler Lucas 24. Quinto, ensinando a seres discípulos, Mateus 28:19, e sereis meus discípulos e os ensinareis em todas as nações. Nós somos chamados não a fazer convertidos, somos chamados a fazer discípulos. É a ovelha que pare a ovelha,
é o entendimento da necessidade. Por exemplo, Índia, há 500 mil cidades onde não há nenhuma igreja, onde não há nenhum pastor, onde não há nenhuma obra missionária, onde não há ainda um entendimento claro da maioria das igrejas do Ocidente, o que é a necessidade do desafio da Índia. O poder do diabo é tão grande na Índia. Há uma cidade chamada o trono de Satanás, Varanasi. Quando nasce as crianças, joga as crianças vivas no rio Ganges. Os hindus queimam os seus corpos. É incrível sentir o cheiro da carne queimada, a carne humana, porque os hindus não enterram os corpos. Os hindus queimam os corpos quando eles morrem. É algo extraordinário ver Índia. É algo extraordinário ver a sujeira, a imundícia. Índia é uma nação tão perdida que, com todo respeito, as pessoas urinam e defecam na rua. É algo extraordinário. Você não tem ideia o que nós lhe estamos falando. Índia, dizia William Carey, é um dos povos mais atrasados, mais ignorantes. Dizia William Carey, é a nação esquecida, onde ninguém quer ir, onde ninguém quer pagar o preço. Nós fomos à Índia porque Jesus morreu por Índia, porque não há pessoa na sua cabalidade normal e no seu entendimento claro e psíquico que pode ir a tirar férias em uma nação tão suja, uma nação tão imunda, uma nação com 12 mil enfermidades diferentes. Nós tivemos que tomar 5 injeções, 2 em cada braço e uma na boca, contra malária, contra febre amarela, contra hepatitis A, hepatitis B, contra raiva, contra pólio. O médico me disse, imagine, Irion, que se um mosquito pica, morde ou suga o sangue de uma pessoa morta ou de um animal, vem, o pica e morde você, você é paralisado ao instante com a febre amarela e você se torna paralítico para o resto da sua vida e não se levante. É algo extraordinário que a Índia. Índia somente vão os homens e mulheres extraordinários, com um preço a pagar. A maioria dos ministérios que pregam prosperidade e dinheiro, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, pergunta se eles foram à Índia. Eles não têm ministério, eles têm um negócio de levantar dinheiro, de enganar o povo, prosperidade e dinheiro e carros caros. Porque eles não vão pregar em Madras? Porque eles não vão pregar em Bangladesh? Porque eles não têm um chamado ao ministério, eles têm um negócio. Nós, em câmbio, fomos a pregar onde ninguém quer ir. Fomos na brecha onde está o diabo. Fomos a pregar onde estão os mais rejeitados, onde estão os ignorantes, onde estão aqueles que não querem. Por quê? Porque o chamado é você ir onde ninguém quer ir.